Fala, tropa, Fluminense vence o Inter numa partida assim, não foi uma partida sensacional, mas uma boa partida do Fluminense. Claro, podemos citar ali as finalizações, que algumas não foram tão boas, outras foram boas, o goleiro fez milagre, mas de qualquer forma, gol do Fluminense, 1-0, vitória magra, que traz os mesmos 3 pontos, que são os mais importantes, afinal de contas, né? O Fluminense conseguiu os 3 pontos, conseguiu vencer em casa e que vem a próxima partida pelos 3 pontos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo, né, rapaziada? Porque tem algumas coisas para comentar. Samuel Xavier fez o gol novamente, nos salvando mais uma vez. Não é a primeira vez que o Samuel Xavier é o salvador da partida, é o nosso lateral artilheiro, né? Não é a primeira vez que ele faz gol. E falando sobre vamos comentar um pouquinho também sobre o ataque do Fluminense. Mas enfim, vamos comentar uma coisa de cada vez. Se é a sua primeira vez aqui, se você nunca veio aqui, nunca assistiu um vídeo meu, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gustavo, bem-vindo ao canal La Tropa do Flusão. Já chega se inscrevendo, já chega deixando um like, já ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos. E vamos que vamos, rapaziada. Primeira coisa que eu vou falar aqui é, obviamente, a escalação do Flusão. Cara, no último jogo, no último vídeo, eu falei bastante sobre botar o John Kennedy no ataque. E eu não fui o único, muitas pessoas já estavam falando sobre que o Germancano não estava mais para ser o atacante, que o titular tinha que ser o John Kennedy, e o Zubeldia realmente nos ouviu, realmente mudou e colocou o John Kennedy titular. A escalação da partida de hoje é uma escalação um pouco diferente do habitual, por conta de alguns desfalques e suspensões. No caso do desfalque, a gente não teve o Martinelli, e suspensão a gente não teve o Freitas. O que levou a gente ver uma escalação com os seguintes jogadores: Fábio no gol, inclusive fazendo hoje o jogo de número 250, se eu não me engano. Nossa, eu perdi aqui a conta dos times, então vamos lá. Zagueiros: Thiago Silva. Hoje, no lugar do Freitas, veio o Ignacio. Lateral direito, Samuel Xavier. Lateral esquerdo, René. Meio campo, Hércules. No lugar do Martinelli veio o Bernal. Lúcio Acosta, que ganhou a titularidade mesmo, agora nosso meio-campista titular. E no ataque, Serna, Canóbio e John Kennedy. Primeiro, o que eu tenho a comentar aqui, tá? Sobre o John Kennedy. Acho que o John Kennedy fez uma boa partida? Não exatamente. Acho que o John Kennedy dá uma boa dinâmica para o jogo. Não acho que hoje foi uma partida excepcional do John Kennedy. Acho que foi uma partida ok. Não acho que foi uma boa partida, uma ótima partida. Acho que foi uma partida ok. Acho que ele dá uma boa dinâmica para o jogo, mas não foi aquela partida sensacional do John Kennedy, não. Agora, o Fluminense começa os 10, assim como começou na última partida contra o Vasco. Os 10 primeiros minutos foi um rolo compressor, né? O Fluminense começou atacando e teve chances claras de fazer gol. Mas aí o goleiro dos caras tava bem inspirado, né? O goleiro dos caras resolveu virar um nóia assim do nada. E o Fluminense teve mais 2 ou 3 chances claras que o goleiro fez milagre, salvou, e outras finalizações que foram erradas também. Agora, vamos comentar sobre o ataque, aproveitar esse negócio de finalização para comentar sobre o ataque do Fluminense. Cara, o ataque do Fluminense é um ataque que tem certa dificuldade com a finalização, tem certa dificuldade com o gol. Cara, o Fluminense, para quem estava no Maracanã, se você foi no Maracanã, se você assistiu o jogo no Maracanã, dava para ver no aquecimento, né? No aquecimento tem a troca de passe, tem os exercícios que fazem e tem os chutes a gol. Cara, os jogadores do Fluminense, eles simplesmente não conseguem acertar o gol. E quando acerta, vai na mão do goleiro. Os jogadores, eles fazem no jogo exatamente o que eles fazem em treino. Eles não acertam o gol ou acertam na mão do goleiro. John Kennedy saiu de cara com o goleiro, chutou em cima do goleiro. Então, assim, finalização é uma coisa muito complicada no time do Fluminense, tá? Mas, com relação ao resto da partida, vamos lá. Uma partida em que o Fluminense controlou basicamente as ações do jogo. O Inter, é complicado dizer que o Inter pouco ameaçou o Fluminense, porque na verdade o Inter não ameaçou o Fluminense. O Fábio, acho que ele não teve que fazer nenhuma defesa difícil, nada do tipo. Mas teve uma finalização perigosa do Inter que foi para fora, que passou ali rente à trave. Mas tirando isso, nada.
o Fluminense teve uma boa tranquilidade no jogo. E vamos falar aqui sobre a entrada do Lima e do Germancano no final do jogo. Mas antes, gol de Samuel Xavier. Cara, quando o ataque não funciona, sempre aparece... Se continuar aparecendo alguém para salvar quando não temos ninguém no ataque que resolva, beleza, tá de boa. Mas a gente precisa de um ataque que funcione. Então, no outro jogo contra o Juventude, se não me engano, foi o Thiago Silva. Hoje foi o Samuel Xavier, que já vem aparecendo já algumas vezes. E hoje apareceu, fez gol mais uma vez. Samuel Xavier, sem dúvida alguma, um dos melhores, maiores laterais da história do Fluminense. E agora vamos lá. O jogo foi seguindo, 1-0 ali, aquele placar magro, né? Que é igual quando a gente estava com o Mano Menezes, 1-0, porque não é basquete, 1-0 tá bom, não é basquete, né? E o Zubeldia vai fazer várias substituições lá na reta final do jogo. Ele tira o Lúcio, ele tira o John Kennedy, ele vai tirar o Samuel Xavier. Inclusive, quando se tira o Samuel Xavier, percebe uma queda absurda no desempenho, no rendimento, que realmente o Samuel Xavier é bem melhor do que o Guga. Enfim, botou o Guga, colocou... Não colocou o Riquelme, infelizmente, mas fez essas mudanças aí no time. Botou o Otávio, que inclusive o Otávio é uma coisa assim... Dá um frio na barriga absurdo quando você vê o Otávio entrando, porque você não sabe do que ele é capaz de fazer, se ele vai fazer uma partida ok ou se ele vai entregar a paçoca. Ninguém sabe. No momento, eu percebi o Maracanã todo apreensivo. Eu acho que teve até a vaia pro Otávio, se eu bem me lembro, tá? Agora vamos lá. Germancano e Lima. Lima, ele teve uma... Não acho que o Lima jogou mal exatamente, mas errou lances capitais. Um lance que ele saiu meio na diagonal com o goleiro, ele podia ter lançado uma porrada pro gol. Ele foi tentar um passe pro Germancano que foi forte demais, lançou quase na lateral, se não foi na lateral. Então assim, já errou. Uma outra finalização que ele teve na entrada da grande área, dentro da grande área mesmo, também chutou pra lua. Então assim, 2 lances que o Lima poderia ter fechado ali, finalizado ali o jogo, 2-0, finalzinho, não ia ter como o Inter buscar, o Lima jogou, né, pro alto. Germancano. Cara, o Germancano teve uma boa finalização, que foi até, acho que o goleiro defendeu, se eu não me engano, mas eu falei que o Germancano não podia ser titular no último jogo, realmente, e eu não vou criticar o Cano aqui hoje não, tá? Eu não achei uma partida tão ruim do Cano, até porque jogou pouco tempo. Eu acho que apesar do gol perdido, apesar dele ter chutado em cima do goleiro, teve um lance que estava até impedido, eu não sei se foi o mesmo que eu estou falando agora, mas não achei uma partida tão horrível, tão ruim assim do Cano. Acho que ele entrou, conseguiu dar um passe ou outro, fez algum pivô, não achei que jogou mal. E talvez o problema do Cano seja começar jogando, vindo do banco, talvez não seja tão ruim. Enfim, de qualquer forma, seguimos com uma carência no ataque. Com relação a Kevin Serna e Canóbio, nossos pontas, eles têm muito gás, né? Eles correm o tempo todo, eles marcam, eles brigam, mas falta aquela qualidade de finalização, falta aquela jogada individual. O Serna corre bastante, a gente até gosta um pouco do Serna, mas falta aquela inspiração para pegar um drible e chutar, principalmente para tomar a decisão correta no último passe, no último lance, que realmente é uma coisa que faz falta, mas por enquanto é o que tem. E eu gostaria, mesmo que eu ache que talvez esse seja o ataque titular mesmo, mas eu gostaria de ver o Riquelme jogar mais vezes, o Lavega jogar mais vezes, o Lescano, pelo menos entrar no segundo tempo, talvez. Eu gostaria de ver esses moleques jogando, mas infelizmente eles não entram de forma alguma, né? Mas eu gostaria de ver eles jogando. Mas bota aí nos comentários o que vocês acham com relação a Lavega e Lescano. Não sei se eles vão ter oportunidade, se não vão, mas eu espero que sim, né? Tanto eles quanto o Riquelme. Eu espero que eles tenham a oportunidade de conseguir mostrar o bom futebol. Enfim, rapaziada, 3 pontinhos pro Fluminense, importantíssimo para seguir o campeonato, importantíssimo para brigar pela parte de cima da tabela. E espero que o próximo jogo venham 3 pontos mais uma vez. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora. Deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso, rapaziada. Vence o Fluminense
e até a próxima. Valeu, falou. E eu fui.